João capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Irmãos, me perdoa se eu falhar em alguma coisa, mas que o Senhor venha fazer a vontade dele aqui nesse lugar, né? Versículo 11 diz assim: Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se sentar. Ao chegar, né, o pastor Geraldo leu, né, aquela passagem falando do Senhor Jesus, né, lamentando por Israel não ter o recebido. E aqui, né, o Senhor, ele vem nos mostrar, né, através do Evangelho segundo João, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí a gente pergunta por que os seus não o receberam. Porque Jesus não satisfazia as expectativas deles, né? Nós vemos que Jesus não era o Messias que eles tanto esperavam, que eles almejavam. O discurso de Jesus não enchia os olhos, né? E lá em João, no capítulo 18, nós vamos ler também, capítulo 18, no versículo 36. Eles queriam um reino triunfalista. Eles queriam um Messias que viesse para colocar ordem em tudo, para dar a vitória, né, ao povo e os libertasse do poderio, né, dos romanos, enfim. Mas o Senhor Jesus, ele declarou, né, no capítulo 18, no versículo 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Amém? O versículo continua aqui, mas essa é a palavra que eu queria, né, destacar. O Senhor Jesus, ele declarou que o reino dele não era deste mundo. Não era aquilo que eles queriam, porque eles queriam um reino palpável, mas Jesus não veio naquele momento para fazer isso, né? E ele também confrontava o pecado do povo. Lá em Mateus, no capítulo 4, nós vemos o que Jesus veio pregar, né? Nós vemos aqui o Senhor Jesus, ele fala, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: a partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Aleluia. A pregação de Jesus era essa: arrependimento. E eles isso não era agradável aos ouvidos deles, né? Assim como também não é agradável aos nossos ouvidos, não é agradável aos ouvidos de ninguém, né? Sabermos que somos pecadores, que somos falhos, que precisamos de arrependimento, mas é necessário. E eles não compreenderam, eles não aceitavam ser confrontados, eles se achavam no direito, né? Porque eles eram descendência de Abraão, então eles não tinham do que se arrepender, eles eram filhos de Deus, né? Mas o Senhor Jesus veio contrastar tudo isso, veio fazer, né, com que nós tivéssemos uma percepção, um entendimento do que é realmente o reino de Deus, né? E é necessário arrependimento, e eles não queriam se arrepender.
Por isso eles não receberam o Senhor. E nós também vemos que a pregação de Cristo, né, como foi falado, como eu falei aqui, não era algo que enchia os olhos de ninguém. E trazia até mesmo escândalo, né? Alguns se escandalizavam pela pregação do Senhor, pelo que o Senhor ele ensinava. E no capítulo 6 de João também, versículo 60, Jesus ali, ele declara as palavras, né, de vida eterna. Mas muitos não conseguiram compreender. E no versículo 60 diz assim: portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este discurso é duro. Quem o pode ouvir? E nós sabemos que ali muitos se retiraram, né? Permanecendo somente os 12. Era discurso duro de se ouvir. E o Evangelho é isso. Não é algo que vem trazer alento, né? Não é algo que vem nos confortar, que é e não é, né? Porque a salvação, a gloriosa salvação, traz sim, né, uma esperança viva aos nossos corações, mas o Evangelho vem trazer tudo isso que Jesus, né, ele falou do arrependimento, né, o confronto, né, com os nossos pecados, com as nossas vontades. E isso os seus não receberam. E lá quando a gente vai para Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 15, versículo 16, diz assim: então ele lhe disse, certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos, em consenso, começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. E outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço-te que me desculpes. E outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. Nós vemos aqui que o Senhor preparou, Deus preparou o banquete, preparou tudo. Não é por esforços humanos, né? Não é por a salvação não é algo que nós podemos comprar, mas o Senhor preparou. E Ele convidou, né, os seus, aqui retrata, né, o povo de Deus, Israel, mas eles, por inveja, por não quererem se submeter a Cristo como Senhor, a não reconhecer Cristo como Filho de Deus, eles não quiseram, rejeitaram, né? E quando a gente olha lá para o versículo que a gente leu lá em primeiro lugar, né? Foi em João capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Nós vemos que uns rejeitaram, mas a oportunidade foi aberta para todos.
E Deus deu então o poder de serem feitos a esses que receberam, que creram, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí, quando a gente volta lá para a parábola, lá em Lucas, a partir do versículo 21, a gente lê assim: E vindo aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: Saí depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os coxos e os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como tu ordenaste e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelas estradas e sendas e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Nós vemos que a oportunidade foi dada então a outros. Aqueles que não querem não participarão, né? Não herdarão. Mas aqueles que receberam a Cristo como Senhor, como Messias, como o verdadeiro Filho de Deus, a esses Deus deu o direito de serem chamados filhos. Filhos de Deus. Que privilégio nós temos. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa e nos alegramos, né, em saber que o Senhor, Ele proporcionou a nós, né, nós que não procurávamos, né, como diz, né, a palavra em outro lugar, não procurávamos a Deus, não conhecíamos a Deus, mas o Senhor, Ele providenciou tudo. Aleluia, Ele abriu o caminho de salvação para nós. Glória ao Senhor. Então, o Senhor, Ele diz isso, né? Que a oportunidade foi dada a todos, mas a todos os que receberam e creem. Receber o Senhor, né, como o Messias e como também Salvador, né, do mundo e Senhor das nossas vidas. Porque nós vemos aqui quando João fala os que creem, não apenas os que creram, mas os que creem, os que permanecem crendo. E nós vemos que isso é uma atitude de uma vida inteira. Não é apenas um momento, não. Eu criei, eu levantei minha mão, eu recebi Jesus e pronto. Não, mas é uma atitude contínua na nossa vida, na nossa caminhada. Nos submeter à vontade do Senhor. Lucas, capítulo 14, versículo 25. A partir do versículo 25, o Senhor, Ele vem trazer essa responsabilidade. A oportunidade foi dada. O Senhor abriu o caminho, mas também Ele requer de nós uma atitude, né? Porque nós vemos, nós aprendemos aqui com tantos pregadores, né, da palavra do Senhor, que o crer não é só algo intelectual, não é apenas algo que, não, eu acredito, não, mas é um compromisso com a obra, né? É um compromisso com o reino de Deus, é se submeter ao Senhor. E aí nós vemos lá, a partir do versículo 25, Jesus diz assim, a palavra do Senhor diz assim: E iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes: Se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai, e a mãe, e esposa, e filhos, e irmãos, e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Não podemos ser discípulos de Cristo se não andarmos segundo a vontade dele, se não negarmos a nós mesmos, se não negarmos a nossa própria vontade, se não vivermos a vida
espiritual como deve ser vivida. Se nós vivermos nessa vida apenas no natural, a gente não pode ser discípulo de Cristo. E às vezes, o que o Senhor muitas das vezes nos pede é algo que o ser humano não pode compreender. Porque Jesus ele já começa lá no Sermão da Montanha falando, olha, vocês ouviram isso, mas eu vos digo isso. Né? Vocês ouviram, né? Vamos lá, para eu não me perder. Mateus capítulo 5. Versículo 21, diz assim: Ouvistes o que foi dito pelos antigos, não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que quem quer que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão raca estará sujeito ao concílio, e qualquer que lhe dizer és tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Aí Jesus vai falando, e quando chega lá no versículo 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons e faz chover sobre justos e ímpios. Então, foi dado o direito a nós de sermos filhos de Deus, mas nós vemos aqui que Jesus nos ensina algo que nós devemos fazer. Foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas ele vem dizer que nós devemos amar até os nossos inimigos. E isso não é fácil para o ser humano, carnal, obstinado como é, irado como é, né? Mas para que nós sejamos verdadeiramente filhos de Deus, nós precisamos fazer. Porque Ele não abençoa só aqueles que o obedecem. Assim também nós não podemos também amar só aqueles que nos amam. Temos que viver a nossa vida regida pelas leis do Senhor. Não podemos viver conforme aquilo que nós achamos que é certo, mas aquilo que o Senhor diz que é certo. E para muitos, não conseguem, simplesmente não querem se submeter ao senhorio do Senhor. Nós somos servos, como foi cantado aqui, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Se verdadeiramente seguimos os passos de Cristo, Ele diz que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu. E se Ele venceu, e nós estamos nele, nós também seremos vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Mas se não estivermos nele, se vivermos a nossa vida de acordo com as nossas vontades, de acordo com o que a gente acha que é certo, nós então não somos dignos de ser chamados discípulos de Cristo. O discípulo obedece, ainda que seja doloroso. Em
por várias vezes a palavra do Senhor, ela vem relatar que a vida cristã é uma vida não de mar de rosas, mas de sofrimento, de dor, de perseguições. E muitas das vezes a perseguição, ela não vem apenas como é em vários países, como a gente viu aqui, né? As bandeiras relatando, nos mostrando, nos lembrando, né? As perseguições não são apenas, né, essas, mas às vezes dentro da nossa própria casa, dentro do nosso convívio com pessoas que a gente nem imaginaria, né, se levantarem contra nós. E aí, qual é a nossa atitude para com isso, a partir disso? Nós vamos na nossa força, não, fulano está errado, e é assim, e bato no peito, e eu estou na minha razão, mas não é isso que o Senhor ensina. Muitas das vezes é difícil, mas a gente tem que engolir muito sapo, a gente tem que engolir muita coisa, para sermos obedientes ao nosso Pai. Glória a Deus. A palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15. Pedro diz assim: porém, santificai ao Senhor em vossos corações, e estais sempre prontos, preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da vossa esperança, que há em vós, né? Com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que, enquanto falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem envergonhados por acusar falsamente a sua boa conversação em Cristo. Essa tradução é um pouco diferente, mas que o que está dizendo é: santifica Cristo no teu coração, que Ele verdadeiramente seja o teu Senhor, que Ele verdadeiramente venha conduzir a tua vida, venha conduzir as tuas emoções, venha conduzir a tua fala, venha conduzir as tuas atitudes. Porque muitas das vezes os servos do Senhor são injuriados, né? O Senhor Jesus já disse isso lá em Mateus também, no Sermão do Monte. Ele fala: olha, se alegrem quando mentindo disserem todo mal contra vós, porque também fizeram isso com os profetas. Então, aqui, Pedro está falando: olha, se portem de maneira digna de Cristo. Santifiquem Cristo no seu coração, que Ele verdadeiramente venha conduzir vocês, para que aqueles que se levantam contra vocês sejam envergonhados, né? Sejam confundidos. E eu lembro também que em outra parte, agora eu me perdi na anotação, eu não anotei, mas e agora até me esqueci o que eu ia falar. É nervosismo. Mas, enfim, devemos santificar Cristo no nosso coração, devemos ser submissos a Ele em tudo, preparando, né, sendo preparados, estando prontos, né, para responder com mansidão, com temor, a razão da nossa fé. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós declaramos, se nós declaramos verdadeiramente ser filhos de Deus, se nós declaramos verdadeiramente sermos crentes, nós devemos andar conforme aquilo que o Senhor, Ele nos ensina. A nossa fé é essa, então devemos andar segundo ela. Nós não devemos andar como o mundo anda, né? Às vezes a gente tem muitas pessoas que são assim, e às vezes até a gente pensa, né? Ah, não, pisou no meu calo, aí, né? Sai da graça. A gente escuta muito isso, né?
Mas não é assim. O Senhor requer de nós o negar-se a si mesmo, o tomar a cada dia a nossa cruz. Aquele que não tomar a sua cruz, não se negar a si mesmo, não tem o direito de ser chamado discípulo de Cristo. Se nós tomamos o nome de Cristo, tomamos também a responsabilidade, tomamos também aquilo que o exemplo, devemos seguir o exemplo de Cristo. Eu acho que eu lembrei agora. Pedro fala que Jesus, ele sendo injuriado, ele não injuriava. Sendo maltratado, ele não maltratava. Assim também nós devemos fazer. Não devemos pagar mal com mal, né? A palavra do Senhor disse: vencei o mal com o bem. Devemos ser diferentes, devemos andar na contramão. E isso é doído de ouvir, porque não é algo fácil para a gente fazer. Na carne, não. Mas quando nos submetemos à vontade do Senhor e buscamos a Ele constantemente, o Senhor, Ele nos dá os meios para obedecermos. Quando a gente se fortifica no Senhor, quando a gente se fortalece no Senhor, então nós conseguimos fazer aquilo que Ele nos manda. Conseguimos obedecer a Ele em tudo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 8. Diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério, porque já estou pronto para ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua aparição. Aqui Paulo, ele alerta Timóteo, né? De como aconteceria que haveria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Outra versão diz: não sofrerão a sã doutrina. E nós vemos nesses dias não só pessoas que rejeitam descaradamente o evangelho, né? Que dizem: eu não quero mesmo, isso não dá para mim, enfim. Não só essas pessoas, mas às vezes até mesmo aqueles que estão dentro da igreja, se dizem servos do Senhor, mas não suportam a sã doutrina. É difícil ouvir que precisamos nos negar a nossa vontade, andar como Cristo andou, né? E já vem logo com desculpa: Jesus, né? Eu não sou Jesus, né? Mas o Senhor não nos pede algo que nós não podemos fazer. E aí, né, haveriam pessoas que andariam conforme suas próprias concupiscências e amontoariam para si mestres, tendo comichão nos ouvidos. Desviariam os ouvidos da verdade e voltando-se às fábulas. É o que a gente mais vê.
pessoas que se dizem mestres, que se dizem servos de Deus, pregando nada mais que fábulas, né? Coisas que são agradáveis para se ouvir. E muitos desejam assim. Agora eu não me recordo se em Isaías ou Jeremias, acho que é Jeremias que fala que existem os falsos profetas, mas é porque o povo pede isso. O próprio povo pede isso. E é isso que a gente vê aqui. Pessoas que andam segundo suas próprias vontades e querem ouvem somente aquilo que querem. Se eles pudessem rasgar algumas partes da Bíblia, eles fariam. E é isso que a gente vê que muitos aí estão dando ideia, né, para se fazer. Retirar trechos da Bíblia que simplesmente não querem obedecer, porque querem agradar somente a si mesmos e não ao Senhor. E Paulo compara o cristão como um soldado. E ele fala, aquele que milita tem que militar, né, segundo esqueci a palavra agora. Corretamente, não se embaraçando com as coisas dessa vida, com o desejo de agradar aquele que o alistou. Quem o alistou? Deus. Deus que nos permitiu, que nos deu esse privilégio de sermos soldados dele, postos para defender a cidadania celeste, né? Defendermos as verdades do reino. E cada um de nós está posto como um soldado e precisamos militar segundo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Precisamos obedecer a Cristo em tudo. Se o Senhor nos mandou apenas sermos, né, enfim, você não vai ser um grande pregador, mas dentro da tua casa você pode fazer a tua parte na criação dos teus filhos. O que nós não podemos fazer é vestirmos a farda de soldado e simplesmente nos acovardarmos diante das coisas difíceis, das lutas, diante daquilo que exige de nós uma atitude fiel a Deus, uma atitude de fidelidade ao Senhor, mas que em tudo nós venhamos combater o bom combate, como Paulo aqui ele disse. Ele diz primeiro aqui, tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições. A vida cristã é cheia de aflições, como falei aqui, né? A gente vê, né, a vida dos servos de Deus, e a gente, né, destaca aqui, como ele está falando, Paulo, apedrejado, tido como morto, muitas das vezes ignorado por aqueles que se achavam maiores, né? E quantas das vezes a gente fica com esse complexo, né, de inferioridade? Ninguém me ama, ninguém me quer. Sofre as aflições, meu querido. Se ninguém te ama, saiba que um te ama e o amor dele é suficiente. O Senhor é suficiente. E ele diz, sofre as aflições. Em outra parte, acho que na primeira epístola, né, a Timóteo, ele fala que aquilo que ele tinha aprendido com Paulo era para ele repassar adiante. Toda a conduta, todo o sofrimento que ele passou e ainda assim sendo fiel ao Senhor, passa adiante. Viva também e passa adiante, para que os outros também passem adiante. Nós precisamos fazer isso, obedecer
e ensinar a outros também a obediência. Sofrer as aflições, fazer a obra, né? Cumpre o teu ministério. Cumpre o teu ministério. Deus te deu um ministério. Faz. Não cruze os braços. Não viva apenas a tua vida aqui. Não se embarace com as coisas desse mundo. Não venha esquecer, viver apenas no natural e esquecer que aquilo que não se vê é muito maior. Aquilo que nós não vemos é eterno. Aquilo que nós podemos ver, apalpar, isso é passageiro. O nosso trabalho é passageiro e a gente se dedica tanto ao nosso trabalho. Às vezes a gente nem dá conta, mas quer abraçar o mundo com tantos afazeres, com tantas coisas, e às vezes se esquece que, em primeiro lugar, é o reino de Deus e a sua justiça. Então, que venhamos sermos obedientes. E aí Paulo vai falando, né, que ele combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Ele fez tudo o que o Senhor Jesus deu a ele como missão para fazer. E ele guardou a fé. E é isso que nós vemos lá em João, os que creem, os que permanecem crendo, os que perseveram até o fim. Aqueles que obedecem hoje, mas amanhã também vão obedecer. Aqueles que obedecem amanhã, mas passando os anos, vão permanecer em fidelidade ao Senhor. Porque tem a vida, os ensinamentos de Cristo como algo para se viver, não para se ouvir, não para se, né, não é apenas algo que, enfim, que é para a gente ficar sonhando, que é para a gente apenas contemplar, não, é para a gente viver. Como foi falado, a gente chega ao céu, né? Caminhando, não foi isso que foi dito? Domingo, caminhando aqui, fazendo por onde, né? Então que nós venhamos, sim, guardar aquilo que o Senhor Ele nos ensina e venhamos perseverar em Cristo até o fim, perseverar na fé, guardar a fé, porque aí o Senhor, né? Ele dará a coroa da justiça para todos aqueles que verdadeiramente foram fiéis, para todos aqueles que verdadeiramente se comprometeram com Ele, né? Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Jesus vai dizer: eu nem te conheço. Afaste-se de mim, vocês que praticaram a injustiça, a iniquidade, porque tem nome de que vive, mas está morto. Tem posição dentro da igreja, mas não tem verdadeiramente uma vida prática com Deus, uma vida de devoção, de cuidado com o Senhor, né, com as coisas de Deus, um zelo com a palavra de Deus, não se importam em guardar os mandamentos do Senhor. Dizem que amam, mas não fazem por onde. E o Senhor Jesus, né, Ele deixou bem claro que aquele que faz a vontade do Pai é aquele que o ama. Então, se nós verdadeiramente dizemos que somos discípulos, se nós verdadeiramente dizemos que somos filhos de Deus, nós precisamos verdadeiramente demonstrar com as nossas atitudes, com o nosso proceder, uma vida digna do Senhor, com todo o temor, nos santificando a cada dia, guardando aquilo que às vezes pode ser mais difícil, por mais doloroso que seja, mas nós sabemos que teremos uma grande recompensa. Viver pelos séculos dos séculos ao lado do nosso amado Senhor e Salvador, ao lado do nosso amado, do nosso noivo. Glória a Deus!
Aleluia. E lá voltando para Lucas, no capítulo 14, do versículo 34 até o 35, diz assim: sal é bom, mas se ele perder o sabor, com que se há de temperar? Nem servirá para a terra, nem para adubo, mas homens lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Precisamos exercer a função de sal. Porque o que adianta? A gente não guarda sal sem sabor para fazer a nossa comida. Não adianta. Assim também nós, como sal, precisamos salgar. Precisamos exercer aquilo que o Senhor nos chamou. Aquilo que por muitas das vezes nós estamos cansados de ouvir. Mas às vezes a gente não pratica. Muitas das vezes o Senhor, Ele vem sempre repetindo as coisas para a gente, e a gente às vezes nem não percebe. Por que o Senhor tanto repete? É porque a gente ainda não fez. A gente só vai avançar de nível quando a gente já tiver cumprido aquele, né? Vai avançando. Cumpriu uma fase, o Senhor nos coloca, sobe de nível, né? Mas se não fizermos, o Senhor diz: olha, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se você diz que é sal, mas se você não está fazendo a função de sal, então vai ser lançado fora. E a gente tem que estremecer com isso. Tem que trazer um grande temor aos nossos corações. Porque sim, precisamos praticar a palavra, não apenas ouvir, não apenas, né? A gente não pega ela e esconde ela dentro da nossa roupa, né? Não, ela é dentro do nosso coração. O nosso coração é aquilo que nos impulsiona a fazer, né? Jesus, ele fala: o que contamina não é o que entra, mas é o que sai, porque do coração do homem é que saem as atitudes, né? Então, a palavra do Senhor, ela tem que estar dentro de nós para que venhamos refletir aquilo que verdadeiramente nós temos como doutrina, aquilo que temos como guia para a nossa vida. E que o Senhor verdadeiramente venha nos guiar, venha nos conduzir em tudo. E que nós venhamos permitir que o Senhor venha controlar a nossa vida. Que o Senhor venha controlar as nossas atitudes. Quando vierem até nós, como, né, foi falado aqui, pedindo a nossa razão, a razão da nossa esperança, que nós venhamos com toda a mansidão, com toda a longanimidade. Quando a gente estiver diante de um irmão que fizer algo que não agradou, que nós venhamos com sabedoria. Não, esse irmão não deve estar num bom dia hoje, enfim. Que venhamos ser maduros na fé, que venhamos ser, para termos uma boa convivência, né? Não só na igreja, na casa do Senhor, mas em toda a nossa convivência, no trabalho, na escola, na nossa casa, dentro da nossa casa. Que venhamos verdadeiramente sermos discípulos de Cristo. Os cristãos foram chamados assim porque as pessoas viram que eles andavam igual Jesus andou. Eles não pegaram para si o título, né? Não, eu sou servo de Jesus. Não. As pessoas é que começaram a perceber que eles andavam como Jesus, e aí eles foram chamados cristãos. Assim também nós, que nós venhamos ser reconhecidos como servos do Senhor, quando andarmos segundo as pisadas do nosso Mestre. Que nós venhamos ser assim, em nome de Jesus. E
É isso que o Senhor falou no meu coração e que Ele tenha falado no coração de cada um de nós. Te convido a se colocar de pé, a orar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor, ó Deus, tem declarado na tua palavra. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, Senhor, pela tua misericórdia sobre cada um de nós. Porque, Senhor, nós não merecemos, nós não fizemos por onde, Senhor, mas o Senhor nos concedeu o direito de sermos filhos de Deus. E que o Senhor venha, ó Pai, nos ajudar, Senhor, a sermos obedientes em tudo, Pai. A vivermos, ó Deus, uma vida que seja agradável a Ti, Jesus. Uma vida de verdadeira dedicação ao Senhor, uma vida de total compromisso e entrega a Ti. Que verdadeiramente, Senhor, venhamos nos render ao Senhor. Sem reservas. Que todas as áreas da nossa vida, Senhor, o Senhor esteja no controle. Que venhamos, Senhor, santificar Cristo em nossos corações como Senhor da nossa vida. Que venha sair da nossa boca, Senhor, palavras que glorifiquem ao Senhor. Que venhamos, ó Deus, nos santificar os nossos olhos, os nossos ouvidos. Ó Senhor, para que venhamos verdadeiramente, ó Deus, sermos irrepreensíveis. Que venhamos caminhar segundo a Tua palavra, Senhor. Que como aquele homem prudente, Pai, que edificou a sua casa sobre a rocha, que assim também sejamos nós. Não somente ouvindo, porque o Senhor diz: por quê vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Não obedecem. Ai, nos ajuda, Senhor, a andarmos em obediência em todas as coisas, nas grandes coisas e nas pequenas coisas, porque às vezes nós deixamos passar coisas despercebidamente. Oh, Jesus, nos ajuda, nos ensina a viver uma vida íntegra, uma vida santa. Oh, Jesus, santificando nossos corações, os nossos atos, Pai, as nossas atitudes, Jesus. Oh, Deus, amando uns aos outros. Nós precisamos aprender a amar uns aos outros. Precisamos aprender a bendizer aqueles que nos maldizem. Quantas vezes ouvimos que pessoas falam mal ou agem nos apunhalando pelas costas e nós queremos fazer e acontecer. Nós queremos justiça, fazer justiça com a nossa própria mão. Mas não é assim no Teu reino. No Teu reino nós precisamos aprender que quando nós perdemos, nós ganhamos. No Teu reino nós precisamos aprender. Oh, Jesus, nos ensina a seguir as Tuas pisadas, Pai. A glória do Teu nome. Para que verdadeiramente, Senhor, sejamos conhecidos como os discípulos de Cristo. Que verdadeiramente possamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Que sejamos pacificadores. Que sejamos segundo o Teu coração, Pai.
Que nós não venhamos nos endurecer, Pai, mas que nós venhamos estar cada dia mais quebrantados e dispostos a aprender de Ti, Senhor. A aprender com o Senhor. O Senhor disse que o Senhor deixou o exemplo para que nós seguíssemos. Nos ajuda a Te seguir, Jesus. Porque por nossas próprias forças nós não conseguimos, meu Deus. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu Te peço, Pai, nessa hora. E desde já, meu Deus, eu Te agradeço. Amém, Senhor.